E nós temos notícias chegando exatamente sobre este assunto, Débora Bergamasco, que o Matheus Teixeira vem nos ajudar aqui. É uma apuração do Gustavo Uribe, âncora do Bastidores CNN. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro oficialmente informa ao ministro Alexandre de Moraes que negou ter autorizado o vídeo com inteligência artificial. O que diz o documento aqui? Vamos lendo juntos aqui. Jair Messias Bolsonaro, por seus advogados que subscrevem, etc., prestam os esclarecimentos solicitados. Cumpre consignar que o peticionário não autorizou a utilização de sua imagem e voz para a produção do vídeo elaborado mediante inteligência artificial referido na decisão. Traduzindo juridiquês, peticionário aqui é Jair Bolsonaro, não autorizei a utilização do vídeo. É a informação principal que o Gustavo Uribe nos traz aqui. E a defesa continua. Sequer poderia fazê-lo, autorizar. Conforme expressamente determinado por este juízo, na decisão de 17 de julho, Jair Messias Bolsonaro encontra-se com o direito de visita suspenso pelo prazo de 30 dias, enquanto seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, permanece impedido de visitá-lo pelo prazo de 90 dias, circunstância que, por si só, evidencia a inexistência de qualquer contato destinado à obtenção de autorização específica para a elaboração do referido material. E aí segue aqui, ainda alegando isso, que antes das restrições que estão valendo contra Jair Bolsonaro, pelo menos desde que ele exercia a presidência da República, seus filhos, e aí está em negrito a partir desta frase, ouçam comigo, seus filhos sempre utilizaram sua imagem pública no âmbito da atividade político-partidária. Acabou aqui o negrito. Reproduzindo fotografias, gravações, pronunciamentos, discursos, entrevistas e demais manifestações públicas, e aí reforçam novamente. Prática notória, contínua e jamais objeto de qualquer oposição por parte do titular deste direito. Essa circunstância decorre da natural relação de confiança existente entre pai e filhos e da própria natureza pública da imagem do peticionário, ou seja, é sabido o que pensa o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a essa questão política envolvida na exibição do vídeo de IA na Convenção Nacional do PL. A escolha de Jair Bolsonaro pelo filho Flávio Bolsonaro como pré-candidato foi em dezembro do ano passado, um mês depois de ter sido condenado e antes da série de restrições cautelares impostas ao ex-presidente. Matheus Teixeira, quero ouvi-lo sobre essa argumentação sucinta, rápida, em pouco mais de uma página aqui, da defesa de Jair Bolsonaro. E uma curiosidade, são 6 os advogados que assinam esta peça. Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno, Daniel Tesser, Saulo Lopes Sigal, Gabriel Domingues e deixei por último, não por acaso, propositalmente, um outro advogado do Rio de Janeiro chamado Flávio Nantes Bolsonaro. Matheus. Perfeito, Yuri. Você destacou 2 pontos muito importantes. Primeiro, uma resposta sucinta. Uma página apenas, a segunda página ali é uma breve conclusão e assinatura. E na assinatura também guarda ali um valor notícia, que é a assinatura de Flávio Nantes Bolsonaro. Ou seja, é o filho indiretamente afirmando que usou sim a imagem do pai sem que o pai soubesse. Não apenas isso, agora a bola recai justamente sobre Flávio Bolsonaro, porque na pergunta do ministro Alexandre de Moraes, em que ele cobra explicações do ex-presidente, ele afirma ou um ou outro errou. Ou errou Bolsonaro ao autorizar uma imagem e o uso de uma manifestação política que está vetada pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, ou então errou seu filho, Flávio Bolsonaro, por usar a imagem de inteligência artificial de um político sem autorização do mesmo, o que, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é proibido. Vai ficar, portanto, agora o ministro Alexandre de Moraes ter que dar uma resposta, pode inclusive submeter agora o caso à Procuradoria-Geral da República para uma manifestação, mas ele deve dar uma resposta justamente porque, se ele entender que, na verdade, sim, Bolsonaro deu autorização para esse vídeo, pode derrubar a prisão domiciliar ou então interferir, como a gente vinha falando, na questão do debate público. Essa é outra consequência da decisão do ministro Alexandre de Moraes, jogar uma pressão sobre o TSE para que o TSE não deixe passar impune a divulgação desse vídeo de inteligência artificial, porque o ministro é muito claro ao citar a jurisprudência do TSE que, segundo a visão dele, teria sido violada por Flávio Bolsonaro e pelo PL por usar uma imagem de IA sem autorização do político, o que a Justiça Eleitoral proíbe.
a manifestação, portanto, de apenas uma página. O peticionário, como diz aí no juridiquês, né, que é Jair Messias Bolsonaro, afirma que não tinha nenhuma consciência e nem tinha como tê-la, uma vez que ele está proibido de receber visita do próprio filho, que é o pré-candidato à presidência da República. Mas esse argumento, né, poderia ser, por exemplo, a Michele Bolsonaro, que é a esposa dele, que mora na mesma casa, poderia ter levado o recado. Essa parte da argumentação, a mim, pareceu um pouco frágil, porque ela entra e sai, né, a casa dela, ela poderia eventualmente levar esse recado. Não estou dizendo que fez, mas digo, Flávio não, mas ele também não recebe visita, mas a Michele Bolsonaro, que é ex-presidente do PL Mulher, poderia ter feito essa movimentação, mas a defesa diz que absolutamente isso não aconteceu, Bolsonaro não sabia.